Você que acompanha meu canal sabe que eu já publiquei várias receitas de meia. Hoje eu estou voltando com mais um projeto, uma receita muito fácil. É uma receita dedicada aos iniciantes na arte de tricotar meia de lã. Acompanhe o vídeo e se você gostar, dê um joinha. Se não está inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. A meia é para um pé 36-37, com um pé de 24 centímetros, mas este ponto é um ponto bem elástico, então a meia também vai servir para um pé maior. A receita é para fazer dois pés iguais, só vai ser diferenciado na hora da costura qual será o pé direito e o pé esquerdo. Eu usei um fio mescla. Então, na hora da costura, a padronagem fica desencontrada, mas no pé não dá diferença, não perde a beleza da peça. Se você usar a cor lisa, essa costura desaparece e fica um acabamento muito bacana também. O fio que eu usei foi o Cuba, a cor é o 6306 e o par deu 100 gramas de material. A agulha 3,5. E se você quiser, pode usar outro fio. Eu gosto de usar o Clube e o Alice para fazer as minhas meias, porque são fios que eu encontro fácil, o preço é bem camarada e eu tenho aqui uma meia muito macia. Com a agulha 3,5 eu monto 48 pontos, mas eu deixo aqui um fio de linha de 35 centímetros para fazer a costura mais tarde. Barra 2x2 por 6 centímetros. Eu começo com um meia. Depois é 2 tricô. Dois meia. E vai repetindo, 2 tricô, 2 meia, até sobrar um ponto na agulha. O último ponto também é um meia. Da segunda carreira em diante, acompanhar o ponto. Onde você vê que é tricô, faz em tricô. Onde você vê que é meia, você faz em meia. E vai fazendo assim por 6 centímetros. Agora que eu já fiz a barra com 6 centímetros, eu vou fazer o resto da perna com mais 12 centímetros, mas no ponto meia, no direito e no avesso. Ponto meia,
no direito e no avesso por 12 centímetros. Agora que eu já fiz os 12 centímetros aqui da perna, é a hora de construir o calcanhar. O calcanhar é feito com somente metade dos pontos, então eu dividi aqui 24 para um lado, 24 para o outro, um marcador aqui só para dividir. Estes 24 pontos aqui da minha esquerda não vão ser mexidos. Eu vou começar aqui e também preciso fazer uma divisão de 3 partes. Então, eu tenho 24 pontos dividido por 3 dá 8. Tenho 8, 8 e 8. Aqui eu coloquei uma linha só para ficar mais fácil. Isso é só uma referência, não é nem muito importante. Para você entender, eu fiz aqui uma meia pequenininha. Esta aqui é para um bebê de 6 meses, mas o cálculo é o mesmo, não importa o tamanho da meia. Então, eu terminei a perna, vou construir o calcanhar. O calcanhar é feito em carreiras encurtadas, ou seja, eu vou trabalhar deixando aqui o último ponto sem fazer, viro o trabalho, vou pelo avesso e deixo o último sem fazer. Na terceira carreira, que é de novo no direito, eu vou fazendo, e agora eu vou deixar 2 pontos. No avesso a mesma coisa, vai indo, então eu acabo aqui com uma lateral de 8 pontos, um meio com 8 e a outra lateral com 8 pontos. Eu encurtei a carreira. Esta é a primeira parte do calcanhar. Na segunda parte, é onde que eu venho pegando o último ponto central, mais o primeiro ponto da lateral e faço 2 pontos juntos, o que dá uma diminuição. Eu tenho que levantar um ponto nessa lateral, para que eu tenha novamente o número de pontos correto e também fechando, para não deixar aqueles buracos horrorosos aqui no calcanhar. Você vê que ele fica super fechadinho. E vai assim, de um lado e do outro. Vai construindo, pega o último ponto central com o primeiro da lateral, faz junto, levanta um ponto e vai indo, vai indo, vai indo. Volto a ter os meus 24 pontos. E aí é quando eu pego novamente todos os pontos e trabalho o meio do pé. Então, vamos lá. Eu vou construir o calcanhar nos primeiros 24 pontos, deixando os outros 24 à espera. Coloquei aqui o marcador. Destes 24 pontos, eu tenho que ter uma divisão de 3 partes iguais. Então, 8, 8 e 8. Vou trabalhar em carreiras encurtadas. Então, eu vou fazer em meia até o penúltimo ponto. Este último ponto eu não faço e viro o trabalho. Fazendo em meia. Se você estiver ouvindo um zoom na gravação, é porque eu tenho uma obra aqui na porta de casa e não tem jeito não. É barulho o tempo todo. Então, aqui eu tenho os 3 últimos pontos, eu vou fazer esses 2. E o último eu não faço. Eu viro pro avesso. Perdendo aqui os pontinhos.
Então, eu estou no avesso, este primeiro ponto eu deslizo sem fazer, porque eu acabei de fazer ele, né, no direito. Não vou repetir. E vamos lá. Estou no avesso, então, como no direito eu deixei um ponto sem fazer, no avesso a mesma coisa. Vou deixar o último ponto sem fazer. Vou passando por esses marcadores vermelhos aqui, é uma referência só. Não tem problema, não precisa mexer com eles. Dois últimos pontos, eu vou fazer o penúltimo, o último não faço. Eu viro. Então, agora aqui, de novo, pelo direito, eu deixei um ponto sem fazer. Agora, eu vou deixar 2 pontos sem fazer. Então, aqui, iniciando, como eu acabei de fazer esse ponto pelo avesso, eu só deslizo, jogo o fio para trás, porque eu estou trabalhando em meia. E vou lá. Essa parte é muito simples. Então, aqui, tenho que deixar 2 pontos. 1, 2, faço esse aqui. E viro. Estou no direito. Este primeiro ponto deslizo. E agora, tem que deixar 3 pontos nessa lateral. Você vai vendo que vai formando um buraco. É assim mesmo, isso até facilita depois. Deixar 3, 1, 2 e 3. Vira. Se eu deixei 3 pontos no direito, eu vou ter que deixar 3 pontos no avesso. E vai repetindo. Primeiro ponto sem fazer, fio para trás. E eu vou repetindo este passo até que eu tenho em cada lateral 8 pontos e tenho 8 pontos centrais. Então, aqui eu tenho a primeira parte do calcanhar pronto. Você pode ver. Vou encostar aqui com o marcador. 2, 4, 6, 8. Na outra parte, que é a central, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Na segunda parte do calcanhar, eu tenho que fazer 2 pontos juntos com o último ponto central com o primeiro ponto da lateral. Eu começo fazendo este primeiro ponto, só tirando da agulha, coloco o fio para trás. Último ponto central, primeiro do lateral. Você vê que tem esse buraco aqui, então isso ajuda na hora de ver o lugar certo. 2 pontos juntos em meia. Quando eu faço isso, é uma diminuição. Então, eu tenho que levantar um ponto da lateral aqui, entre o ponto feito e o próximo. E faço ele em meia também.
Com isso, eu mantenho o número de pontos e não fica aquele buraco feio na lateral do calcanhar. Então, agora eu viro. Estou no avesso. Primeiro ponto eu deslizo porque eu acabei de fazer ele. Jogo o fio para trás. O último ponto central com o primeiro da lateral. E venho, levanto o ponto e faço em meia. Viro e vou repetindo. Primeiro ponto, não faço, só deslizo, fio para trás, vou fazendo em meia. Desculpa a câmera tremendo. Pronto. Deixa eu me mover para evitar de ficar balançando. Que é meio difícil, que eu tô com uma obra na porta de casa, tudo balança, até a casa balança. Então, vamos aqui. Dois, quatro, seis e um 7. Eram 8, já fiz uma carreira. Então, o último ponto central com o primeiro da lateral, 2 pontos juntos, dá uma apertadinha assim, tá? Para não ficar largo. Levanta um ponto, trabalha em meia. Vira. Primeiro ponto desliza, fio para trás e novamente. Estou no avesso, 2, 4, 6, 2, 4, 6 e um 7. Então, faço esses dois aqui. O último ponto central, primeiro ponto da lateral, 2 pontos juntos. Uma diminuição. Levanto um ponto. Faço ele em meia. Viro. Primeiro ponto deslizo, fio para trás. E vamos lá novamente. Agora, a lateral tem que ter 6 pontos. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Então, eu venho pegando aqui o último da lateral, o último central com o primeiro da lateral. Você vê que tem esse buraco aqui. Fiz 2 pontos juntos. Faz um aumento aqui, já vai formando aqui uma curva, né?
Estou aqui na última carreira do direito. Então, como sempre, primeiro ponto, desliza sem fazer, passa o fio para trás e vai fazendo em meia. Cheguei aqui ao último ponto central, primeiro da lateral e o último ponto do calcanhar, pelo direito. Mesma coisa, 2 pontos juntos, e agora aqui, entre os outros 24 pontos e o calcanhar, também levantar um ponto. Virar. Primeiro desliza. Vamos para o último ponto do avesso. Então, pelo avesso, os 2 últimos pontos, faço 2 pontos juntos. Venho aqui, porque não tem mais nenhum ponto, mas eu tenho que criar um. Então, venho aqui. Levanta um ponto. E faz ele em meia também. Com isso, eu tenho aqui os 24 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. E aqui eu tenho o calcanhar pronto. Uma lateral bem fechadinha, não tem buraco. Agora que eu já fiz o calcanhar, eu vou voltar com meus 48 pontos, trabalhando daqui até esta medida aqui em cima. Então, aqui eu estou na primeira carreira em que eu vou fazer os 48 pontos, eu já tricotei aqui em ponto meia sempre, os primeiros 24 pontos, e agora aqui eu tenho aqueles que eu deixei na espera. Se eu fizer um ponto deste para este, logo em seguida, eu vou formar um buraco aqui. Para isso, para evitar isso, é melhor fazer um aumento. Então, eu vou procurar aqui nessa região um lugar em que eu possa levantar um ponto e fazer um aumento, de forma a ficar mais disfarçado. Então, eu vou vir aqui. Porque se eu pegar aqui, vai ficar um buraco de todo jeito. Tentar pegar aqui embaixo. Coloca na agulha, faz em meia. E faz o resto das carreiras normais, do resto dos pontos normais. Lembrando que, como eu fiz um aumento, quando eu estiver no avesso, eu tenho que fazer uma diminuição na mesma região, para que eu continue com os meus 48 pontos. Então, estou agora pelo avesso. Já fiz 23 pontos. Aqui eu tenho os 24 do calcanhar, então, neste lugar aqui é que eu vou ter que fazer uma diminuição para matar aquele ponto que eu tinha criado. Vou pegar direitinho. Pronto. Segue o resto normal.
Assim, nessa região aqui, na passagem do calcanhar para o resto dos pontos, eu tenho assim, essa passagem mais disfarçada, não vai ficar assim, uma diferença muito grande. Então, segue o resto dos pontos normais, até terminar a carreira. Deixa eu dar uma paradinha aqui. E, voltando a falar, que agora é em ponto meia direito e avesso, até chegar aqui. Agora, eu já tricotei com todos os pontos até chegar aqui. Neste momento, eu venho e vou diminuir alguns pontos para fazer a ponta do pé. Para fazer a diminuição da ponta do pé, eu separo aqui 4 pontos e faço um alinhavo. De 4 em 4 pontos a carreira toda. Então, agora eu tenho aqui esse alinhavo para servir de referência. E vou fazer as diminuições. É assim. Primeiro ponto eu faço em meia, os 2 pontos seguintes eu faço um mate simples, que é uma diminuição. O quarto ponto em meia. Passando aqui a linha de referência, eu repito. Um meia, um mate simples, um meia. Até o final da carreira desse jeito. Então, primeiro ponto em meia. Segundo ponto, eu tiro sem fazer. Venho aqui, deixa eu colocar na posição correta. E faço o ponto. Esse segundo ponto que eu tinha deslizado, sem fazer, eu passo por cima do terceiro ponto. É uma diminuição, mate simples. E o quarto ponto, normal. Passando aqui a linha, repete. Um ponto, tiro temporariamente, faço o seguinte. E venho aqui e derrubo o ponto e faço o seguinte. Faço o primeiro ponto, deslizo para a agulha direita, faço o ponto, passo por cima, derrubo. E faço o próximo ponto. E vou repetindo até o final da carreira. Agora que eu terminei a carreira de diminuições, você vê que onde eu tinha 4, eu tenho 3. Então, de 48 pontos, eu estou com 36. Na segunda carreira, eu faço todos os 36 pontos. Eu estou aqui agora na terceira carreira. Eu fiz uma carreira com diminuição, uma sem. Essa terceira carreira é com diminuição novamente. Mas desta vez é um ponto, um mate simples. De novo, um ponto e um mate simples. Um ponto, um mate simples.
por toda a carreira. Então, aqui, terceira carreira da ponta do pé, fiz mais uma diminuição de 36 pontos, fiquei com 24. A quarta carreira do ponta do pé é sem nenhuma diminuição, carreira inteira, 24 pontos. Aqui, então, a ponta do pé, eu fiz 4 carreiras. Na primeira, eu diminuí. Na segunda, eu acompanhei o ponto. Na terceira, eu diminuí. Na quarta, eu acompanhei o ponto. Então, agora é arremate. Porque é uma ponta do pé, assim, muito sutil. Então, eu faço o primeiro ponto. Faço o segundo ponto. E derrubo o primeiro. Faço mais um ponto, derrubo o anterior. Faço ponto e derrubo o anterior. E assim, eu vou arrematando. Eu já tricotei toda a meia, agora falta a costura. Então, é uma peça que você faz 2 vezes. A diferença do lado direito e do lado esquerdo vai ser a costura. Estou aqui com a meia, o calcanhar para baixo. Então, esta aqui é uma meia pro pé direito. Eu fecho aqui e venho aqui de cima para baixo e venho fechando. A segunda meia tricotada igualzinho, só que na hora de fechar vai ser o contrário. Eu vou virar o calcanhar. Vou virar a meia, calcanhar para baixo e pronto. Então, é uma meia para o pé esquerdo. Fecha aqui, fecha aqui. Para demonstrar como se costura, eu vou usar esta meia pequenininha que eu fiz aqui. Ela é para um bebê de 6 meses, então eu usei a cor lisa e fica mais fácil de costurar. Antes de mais nada, se você gostou da meia infantil, fica uma gracinha mesmo com o calcanhar e a barra colorida. Deixa eu te avisar que este modelinho aqui não serve para esta meia reversível, porque na hora que eu viro para fazer a segunda meia e vou costurar, vai aparecer aqui o pesponto, tá? Então, não serve. Esse tipo de modelo de meia é para uma lã, um modelinho de lã lisa ou mescla. Para costurar, eu dobro a peça no meio. O fio tá aqui. Eu passo. Então, fechei aqui, eu vou usar esta bordinha aqui da correntinha. E aqui, a borda de fora. Então, venho aqui. Coloco aqui. Venho do outro lado. A borda de fora. E passo. Eu venho no ponto seguinte. E venho no ponto seguinte. Sempre do lado de fora.
espaço. Próximo ponto, do lado de fora, do lado de fora. E venho agora e pego aqui. Aperto ligeiramente. Tá vendo como vai fechando bem? Fechou. Joga o fio do lado de dentro. Faz aqui um nozinho. Deixa eu tirar isso aqui, tá atrapalhando. E agora, vai colocando assim, na diagonal, pra prender bem. Eu não gosto de cortar o fio no avesso muito na pontinha, não. Eu prefiro deixar um espaço. Quando a gente corta assim muito na pontinha, dependendo das lavagens, pode acontecer de soltar. Então, eu faço assim. Não deixo muito apertado, não. E cortar. Dando continuidade à costura, eu tenho aqui duas costuras diferentes. Uma aqui para barra e outra para o corpo. Eu vou usar a linha de uma cor só, mas quando você estiver trabalhando com duas cores, você faz com uma cor uma e com a cor outra, né? Para não dar contraste. Então, em primeiro lugar, fechar. Normalmente eu uso o fio, que eu deixo uma ponta, mas nesse caso eu não fiz. Então, eu venho aqui, opa, desculpe, e passo duas vezes no mesmo lugar, que é para prender. Desde já, eu me desculpo pela mão estar trêmula, porque eu tive dengue há uns anos atrás, isso aqui é a sequela. Então, olha, tem dia que a mão tá um horror, mas a vida não para por causa disso. Então, vamos lá. Aqui tem um ponto alongado, e aqui do outro lado tem uma bolinha. Eu primeiro passo por este ponto alongado, e venho na bolinha. Na volta eu inverto, eu pego o ponto alongado de cima e venho na bolinha do ponto de baixo. E dou uma apertada. Procuro aqui o ponto alongado e ficou bem alongado, então vai até parecer meio furadinho essa costura. E venho aqui na bolinha de cima. E inverto. Ponto alongado em cima, bolinha embaixo. E aí, vai fechando. Aqui é uma amostrinha pequena, então... Mas, como eu falei, eu já ensinei esse ponto em vários trabalhos meus. E aqui eu pego. A bolinha. Vou pegar aqui.
ponta alongada aqui embaixo, a bolinha aqui em cima, já passou da cor, mas vamos seguir. Pronto, fechou. A partir disso, muda o ponto, porque eu já estou trabalhando aqui com cordões. Então, eu venho aqui deste lado, eu pego aqui. E aqui. Eu venho aqui por dentro, ó. Um lado e venho aqui do outro. Essa costura aqui é muito sossegada. Faz uns pontos e dá uma puxadinha. E aqui, o resultado. Na linha, da mesma cor, fica assim imperceptível. Muito bom esse ponto. Até no avesso fica aqui uma costurinha bem discreta. Não faz volume nenhum na meia, nem este aqui, nem este aqui. Não tem aquela perda, aquele cordão por dentro da meia. Fica muito bacana.